O que a gente vai tratar hoje é o viés do analfabetismo funcional e a falácia da inclusão pela escola. Nós estamos vivendo um momento em que as bandeiras da inclusão estão aí hasteadas em todas as esquinas, tá? Porque a inclusão, o importante é incluir, porque tem que incluir, e se incluiu, pronto. O paradigma da felicidade humana tem sido vendido e comprado como estar incluído. Se você está incluído, está tudo bem. Esse é o grande drama, tá? E, inclusive, a inclusão pela instituição escolar. A instituição escolar ser o meio áureo dessa inclusão. Isso é uma falácia, tá? Nós já tratamos em algumas lives anteriores aqui como que, via de regra, a escola é a garantia da solidão. Se não mesmo em tantos aspectos, é a garantia até do abandono, tá? No seu sentido, obviamente, muito fino. Tá? Educação, gente, é um processo de desexclusão. É desexclusão, é um processo de é um processo de desinclusão, ou seja, exclusão. Tá? Educar é excluir. Uma pessoa educada se exclui. Tá? Ah, então isso é elitismo, isso é assim, tá? Ela fica fora do patamar dos lugares comuns quem se educa. Uma pessoa finamente educada é uma pessoa que frui uma solidão. Não é uma solidão torturante, tá? É uma solidão com a presença da consciência, com a presença da transcendência. Solidão tem uma ambiguidade de valor. Ela é terrível num certo sentido, e ela é muito saudável em outro sentido. Tá? Uma pessoa muito educada, ela tem uma solidão num certo sentido, uma dessocialização, mas ela não é necessariamente solitária. E ela, inclusive, é uma das poucas que pode ter amigos. Tá? Enfim, isso é um tema maior, mas eu quero recortar aqui o seguinte: a ideia de que escola é inclusiva é uma falácia. Ela pode, inclusive, ser meio de exclusão. Nós temos um desenvolvimento natural do nosso, como que é a nossa maturação, tá? Temos a parentalização, temos a familiarização, a socialização e depois a individuação. Esse é o processo natural nosso de desenvolvimento, tá? Primeiro urge parentalizar, depois familiarizar, depois socializar, depois individuar. Quando a gente fala da inclusão, que é porque a gente está vendendo, tem que socializar. Efetivamente a escola socializa. Isso aí não há muita questão, é meio óbvio nisso. O que acontece é que ela socializa pessoas que não passaram pelo processo próprio de parentalização, muito menos de familiarização. Ah, mas o cara não tem pai, não tem família, ok, ele precisa de um orfanato. Ele precisa ser suprida a parentalização, precisa ser suprida a familiarização de algum jeito, tá? Se você prover a socialização sem as etapas anteriores terem sido elaboradas adequadamente, tá? Está subindo um prédio torto. Não tem jeito, a pessoa pode ter 40 anos, se ela tem crise de orfandade, tá? Ela tem que voltar aos 40, ela tem que aos 40 anos enfrentar esse assunto. Quando as pessoas querem socializa e dão muito valor à socialização, isso é uma expressão de carência. A pessoa está carente. Sim? O carente está comendo comida ruim, achando que está boa. Entenda? É assim que funciona, igual a fome. Então você come o que você tem. Ah, tá gostoso. Não está gostoso, você está dessensibilizado. Tá? A comida que você tem que comer é nutritiva. Tá? E de acordo com aquele momento. Então assim, uma medida que a escola está sendo colocada quase em patamar absoluto, cada vez mais cedo, tá? Existia a escola quando chegou, era o que seria hoje o ensino fundamental, depois surge agora o ensino infantil, e já cresce, surge não sei o que, tá? E nós temos um aumento gigantesco da orfandade. Os níveis de orfandade no Brasil são absurdos. A escola faz parte disso. Ela não é um remendo, ela é em parte um remendo. Ah, vai deixar a criança sozinha em casa? Bom, que fique na escola. Vai ficar a criança na rua? Bom, que fique na escola. Nesse sentido, ela é uma parte de um remendo, mas ela faz parte do problema, porque ela fomenta essa cultura de tira do pai. E então o que acontece? Você só é educado quando você está no processo da individuação.
No processo da individuação, você transcendeu a socialização, tá? E você transcende essa socialização para se individuar, para buscar o seu autoconhecimento, a situação para a qual você pode precisar de alguns amigos íntimos, mas não precisa da sociedade, não precisa de meios sociais. Tá? Então, e quando a escola fomenta essa socialização, fomenta uma socialização por classes, principalmente essa questão da idade. Você fomenta a idade, a classe social também, os grupos de iguais dentro de um certo sentido. Falou em inclusão, falou em socialização, você está buscando a ideia de igualdade. Essa ideia de igualdade é artificial, ela cria um ego grupal. E tem muita gente já criticando duramente essa problemática dos egos coletivos. O cara está até tendo algum prazer, num certo sentido, de estar ali, porque ele faz uma solidão meia luz. Por quê? Porque ele está carente, gente. Não é porque aquilo é bom. Para que a socialização venha, se realize, deixe os seus bons frutos e a pessoa passe, ela já tem que ter superado as etapas anteriores. Senão não tem jeito, aí o cara fica estacionado ali. E ele se posiciona em tudo na vida de forma grupal. Ou seja, como um analfabeto funcional. O analfabeto funcional ele precisa da autoridade, ele precisa do mando. Nem que isso seja um grupo, porque ele não se individuou. É o cara que não decide um sentido do texto. Ele tem que saber o que o dono dele determina qual é o sentido. Ele precisa saber o que o grupo de pertença, porque ele tem um instinto de pertença. E só que acontece, você só resolve a orfandade resolvendo a parentalização e não pulando essa etapa. A parentalização é só um pequeno recorte. Se você não recebeu, você tem que se dar. Lá na frente, em algum momento vai ter que fazer isso. Agora, se você ficou na socializa, você não resolve os problemas para trás e você não sobe a etapa da individuação, que é onde iria começar propriamente a educação. Educar é individuar. Se não tem a constituição de uma personalidade, você não se fala em educação. Você só está fazendo uma conformidade por uma identidade e grupal. E a escola fomenta muito isso. O espetacular autor sobre o tema crítico da escolarização é o John Gatto, tá? Emborrecimento Programado, é uma obra importante para quem se interessa nesse assunto da desescolarização, um autor sério americano. Ele critica o analfabetismo funcional lá nos Estados Unidos. Tá? Ele critica muito a questão da colocação da criança o mais cedo possível na escola, porque ela vai ficar num grupo de supostos iguais, que é artificial. Ela sai da vida real. A vida real é no ambiente parentalizado, no ambiente familiarizado, em que tem mais velhos, mais novos, laterais. Tem essa convivência entre desiguais. E é essa convivência entre desiguais que é real, e não a artificialidade da escola. E olha o que ele vai dizer o seguinte: sem crianças e idosos misturando-se na vida cotidiana, a comunidade não tem futuro e nem passado, apenas um constante presente. Esse é o mundo da escola, um constante presente. Tá? Então por quê? Porque é criado aquela artificialidade. Aquilo não é a realidade. A escola é uma instituição artificial. Tá? E muito, muito artificial. Depois você vai ver, ele vai ter uma crítica ao networking. A ideia é que se você tem networking, você é querido, você é acolhido. Ao contrário, você pode ter muito networking e está totalmente solitário. Vivemos em redes operacionais, não comunidades. Essas redes operacionais pode ser chamada de networking. Tá? E justamente operacional, é igual o analfabeto funcional. Ele está naquele plexo de funcionamento. Tá? Vivemos em redes operacionais, não comunidades. Comunidade tem que ter essa divergência, não é a igualdade. Tá? E todos que conheço se sentem solitários por causa disso. A escola é um enorme fator nessa tragédia. A escola está criando esse cenário em que a gente acha que isso daí é normal. Então, cara, você vê a questão mais escola, mais imaturidade. Olha outra passagem bastante lapidar dele aqui. As crianças para quem lecionam, ele é um professor, 30 anos lecionando e descendo a boca na escola. Tá? As crianças para quem lecionam são indiferentes ao mundo adulto. Isso vai contra a experiência de milhares de anos. Claro, a criança precisa virar adulta, gente. Essa aqui é a questão. Mas quando você segmenta a criança num grupo só de crianças e por idade, e cada vez mais e mais, você cria um cenário de que aquela artificialidade é real
E você cria a troca de tudo mais por essa socialização. E aí você vai evitar também o processo de individuação, que é metasocial. E ele vai dizer claramente aqui, escola não ensina nada, a não ser obedecer, nem que seja obedecer a um grupo. Aí ele segue, atualmente estamos privando nossas crianças de todo o tempo que precisam para desenvolverem o autoconhecimento. Sim, ele está socializando. Isso vai ficando mais duro na medida em que as escolas estão aumentando. Hoje tem gente que defende a bandeira de escola período integral. A melhor coisa, fica o dia inteiro lá. Sim, você está criando alguém reativo ao estímulo. Mas ele não tem o bom tempo da solidão, na boa solidão, no sentido de estar só, para se desenvolver o seu domínio no tempo, no espaço, no jeito. Não, ele tem que estar no grupo, tem que estar no grupo de iguais. Ah, mas você não está em conformidade com aquilo ali. É um menino. Qual é o paradigma? É estar igualzinho. É estar sendo incluído. Isso é uma prisão, gente. Esse é o raciocínio sadomasoquista. O sadomasoquismo pode se desenvolver não só numa relação entre duas pessoas, entre eu e um grupo. E pode ser uma projeção. Ah, então eu tenho que seguir isso aí do grupo. Essa escola é muito claro, a vida social traz esses exemplos muitas vezes, tá? Você deveria mandar alguém para se socializar já com as forças primárias bem resolvidas, entendeu? Para ele superar aquilo e sorver da socialização. Socialização é importante, tem que sorver dela, tem que estar preparado, mas não se entregar numa relação que no limite vira masoquista. A separação por idade, tem a família Bluedorn, tá? Uma família bastante tradicional que tem um curso de Ensinando Trivium. Eles falam muito do problema da escola segmentar, inclusive por faixas etárias. A sala de aula separada por idade tem origem na filosofia evolucionista e socialista e termina em uma cultura juvenil, artificial, que é exaltada por ter rompido com a tradição cultural. Sim, é o rebeldinho sem causa. Porque ele está achando que o mundo é aquele grupelho que ele participa. Sim, ele foi criado dentro de um grupelho, todo segmento, todos iguaizinhos, até na idade. E aí ele não tem, ele acha, e é o jovenzinho que acha, que o velho não sabe nada, que os pais não sabem nada, porque o grupo é a referência. O grupo é efetivamente a referência. Tudo é analfabeto funcional, gente. O analfabeto funcional nunca individua. Ele para naquela socialização. Ele para numa relação simbiótica com alguém que dá as determinações, ou com um grupo. Se não individua, é um caminho viciante. Porque o critério, no último, de viabilidade dos vínculos sociais é o vício. Se você impedir o vício, qualquer grupo social acaba imediatamente. É o problema da política. Tá? O amor é um ato absolutamente solitário. A oposição do amor é a política, que é o poder. O poder é obtido por meios de consentimentos e tolerâncias entre vícios. Tá? Você me respeita aqui, eu te respeito ali. É poder. Agora, não é eu te corrijo nisso e você também me corrige nisso. Isso é amor. Tá? Então, assim, isso é muito sério. Tá? Então, assim, socialização quer dizer conformidade, instrução, identidade. Tudo coisa que a instrução pode fazer, não é educação. Educar é realmente ser diferente, não precisar ser incluído. Naturalmente, uma pessoa bem educada, ela se exclui. Não quer dizer que ela vai subir em fundo da montanha, mas ela administra essa atenção muito bem. Tanto que é muito difícil para o cara, mas é muito necessário. Ah, mas eu não tive pai. Mas eu tive uma familiarização ruim. Ok, você vai ter que resolver esse problema, vai fazer a tua vida. Se você quiser individuar e crescer, tá? Mas não é socializando que você resolve esse problema. Não é. Isso é outro assunto e a gente até vai poder enfrentar oportunamente. O assunto da orfandade é um assunto de alto interesse. Aqui, para mim, é uma zona de estudos que eu também debruço. Deixo aqui, então, assim, falácia da inclusão. É inclusão. Olha, toma cuidado com isso daí. Bom, e a escola faz parte disso. Por isso que você muda analfabeto funcional. Todos querem ser incluídos numa relação que no limite pode ser sadomasoca. É triste mesmo a situação, tá? Não achem que o discurso, por trás do discurso tem muita coisa, tá? Caros, um abraço, muito obrigado.